Avançamos então agora para as notas de encerramento pelas três instituições organizadoras e também por Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado e do Congresso Nacional da República Federativa do Brasil. Bom, muito boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Eu saúdo os membros da mesa, o professor Carlos Blanco de Moraes, que uma vez mais nos recebe com muita fidalguia aqui em Portugal e na Universidade de Lisboa. Nossos diletos juristas brasileiros, ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decano da Suprema Corte do Brasil, ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, corregedor-geral de Justiça do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, dois, de fato, grandes juristas que contribuem muito para a doutrina, para a jurisprudência, para a Justiça do Brasil como um todo. Me permito cumprimentar o senhor Presidente da República, ex-Presidente da República Michel Temer, nossas homenagens, meus colegas parlamentares que aqui estão, e são diversos parlamentares, eu não ousarei nominá-los para não deixar ninguém de fora, mas me permito, ministro Gilmar Mendes, de citar a importância desse evento, que é marcado inclusive pela presença de três ex-presidentes do Senado, presidente Renan Calheiros, presidente Davi Alcolumbre e presidente Jader Barbalho. Portanto, meus agradecimentos por integrarem essa comitiva que confere a esse Fórum Jurídico, na sua 11ª edição, uma relevância importante para o Parlamento brasileiro. Haja vista que a importância de fóruns dessa natureza, ministro Luiz Roberto Barroso, que também saúdo de maneira especial, é revelador de que é muito importante, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, que a desinformação, o achismo, a pouca ciência, a pouca base empírica dê lugar a debates que sejam verdadeiramente ricos, empíricos, científicos, pois as soluções do Brasil e as soluções de Portugal e as soluções do mundo de um modo geral devem se dar a partir desse debate, dessa discussão qualificada que aponta diagnósticos, que aponta caminhos, e isso se dá num ambiente de uma universidade com diversas personalidades, dos mais diversos poderes, as mais diversas instituições, buscando, obviamente, debater profundamente temas que, obviamente, precisam ser debatidos para se dar solução a diversos problemas contemporâneos. Eu quero também destacar, evidentemente, a importância de um evento dessa natureza com tantos brasileiros aqui em Portugal, a nossa pátria-mãe, que no ano passado, as duas nações celebraram de maneira muito especial os 200 anos da independência do Brasil em relação a Portugal, fortalecendo muito esses laços com diversos eventos que foram, inclusive, protagonizados pelo Senado Federal, e cuidamos de dar o devido valor a esses 200 anos da independência. Aliás, estamos num momento de diversos 200 anos, 200 anos da independência do Brasil, 200 anos do Parlamento brasileiro, daqui em instantes 200 anos da existência do Senado Federal, concebido na Constituição do Império em 1824, implantado em 1826 no Rio de Janeiro, 200 anos nessa semana das relações Brasil e Argentina, das relações bilaterais dos dois países. E quando se celebra 200 anos, como na relação da independência Brasil-Portugal, é importante a gente ver para o futuro o que reservam essas relações. E eu quero, no primeiro ponto que destaco, da importância de um evento dessa natureza, é aquilo que nós jamais podemos esquecer, e digo em nome do Congresso Nacional Brasileiro, em nome da Presidência do Senado Federal. É fundamental afirmarmos a todo instante, sempre, em todos os eventos, em todos os pronunciamentos, a importância da democracia. A democracia para o Brasil, a democracia para Portugal, a democracia como o melhor regime de convivência de uma sociedade. E a democracia brasileira, que foi em alguns momentos aviltada, questionada, tentaram buscá-la de assalto no dia 8 de janeiro deste ano, mas ela se mostrou muito forte e acabou saindo desses episódios sucessivos de ataques a ela de uma maneira mais forte ainda. As instituições brasileiras, homens e mulheres de todos os poderes dedicados ao exercício e à plenitude da democracia, demonstraram de fato o seu valor de defender a democracia do nosso país. Então isso deve ser enaltecido sempre. A democracia não é questionada apenas ao se
tomar o espaço dos poderes, como aconteceu com o Supremo Tribunal Federal, como o Congresso Nacional, como o Palácio Planalto, mas era todo dia minada, com questionamentos a urnas eletrônicas, à justiça eleitoral, às instituições, às autoridades, às liberdades públicas, às garantias individuais, a mitigação daquilo que nós temos como opção constitucional desde 1988 de ter um país que é a união indissolúvel de estados, União, municípios e Distrito Federal, tutelado sob o regime do Estado democrático de direito, com princípios e fundamentos que regem a nossa República, e a todo instante se busca minar isso, seja através de pronunciamentos, de ações, seja através do uso da rede social e da tecnologia como um instrumento de mitigação da democracia. Portanto, esse é um primeiro destaque que faço, para depois entrar na importância que temos e vivemos, e estamos buscando viver isso no Brasil hoje, da boa relação entre os poderes. O poder legislativo, que tenho a honra de representar, o poder executivo e o poder judiciário. É nesse ambiente de separação de poderes, mas de uma separação harmônica entre os poderes, que cada qual respeite as suas atribuições e o seu papel, é que nós conseguiremos construir uma verdadeira nação. O exercício do poder deve ser um exercício comedido, que respeite o poder do outro, que respeite a atribuição do outro. Cada poder que cumpra o seu papel, obviamente, estará colaborando sobremaneira para a construção de uma sociedade em que se tem o valor mais caro, que é o valor da preservação da democracia. Portanto, destaco esse ambiente saudável que estamos vivendo hoje na busca da solução verdadeira dos problemas nacionais. Haja vista que o próprio trabalho do Senado Federal, o senador Ciro Nogueira, senador Eduardo Braga, a senadora Margarete Busetti, que aqui estão, são testemunhas disso. Nós estamos trabalhando a todo instante buscando ter essa boa relação de harmonia com o Judiciário e com o Executivo. Nós temos hoje o menor estoque de vetos a serem apreciados pelo Congresso Nacional. Recentemente aprovamos todas as medidas provisórias encaminhadas, as principais delas do Poder Executivo, que sustenta o programa social do Bolsa Família, que sustenta o programa social de moradia do Minha Casa Minha Vida, que reestruturou os ministérios e o governo brasileiro, todas essas medidas provisórias aprovadas sem contratempo, assim como os projetos de prioridade do governo, inclusive, recentemente, a aprovação do novo regime fiscal em substituição ao teto de gastos de 2016, com objeto de uma alteração constitucional. Portanto, a aprovação de um novo regime fiscal, a perspectiva da aprovação de uma reforma tributária já sendo gestada na casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados, após um longo trâmite de comissão mista das duas casas, de audiências públicas nas duas casas, chega-se o momento de termos uma opção em relação ao sistema tributário brasileiro, com grande otimismo de que nós possamos ter uma modificação do sistema tributário nacional. Igualmente, as indicações feitas pelo Poder Executivo. Recentemente, o Senado Federal se desincumbiu de uma maneira muito séria e muito responsável da sabatina e da aprovação do nome indicado pelo presidente Lula, do doutor Cristiano Zanin, para compor a Suprema Corte do Brasil, assim como fará nos próximos dias em relação às duas indicações do Banco Central, assim como tem feito, sob a batuta do presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Renan Calheiros, da aprovação dos embaixadores, justamente compreendendo que o Itamaraty depende dessas aprovações para se ter uma agilidade. Portanto, uma demonstração muito clara de que essa suposta dificuldade do governo no âmbito do Congresso Nacional, em especial do Senado Federal, ela inexiste, porque há de nossa parte uma responsabilidade com o país. Nós não podemos, depois dos últimos 10 anos, muito turbulentos, com muitas dificuldades, que é dispensável dizer aqui aos senhores e às senhoras, tudo que nós vivenciamos nos últimos 10 anos no Brasil, de dificuldades políticas, de dificuldades institucionais. Nós não podemos nos dar ao luxo, depois de uma eleição, que faz a escolha de um novo presidente da República, que faz a escolha de governadores, faz a escolha de representantes políticos, depois de termos vivido uma pandemia, hoje num momento muito propício, com inflação em queda, com juros futuros em queda, com uma reserva cambial muito robusta, com uma balança comercial cada vez mais crescente, com a moeda valorizada, nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar um bom momento para poder fazermos do país um país de evolução que possa ter mais inclusão, mais igualdade social, mais oportunidade para todos. O exercício de poder feito exclusivamente para poder se ter mais poder, sem pensar no coletivo e sem pensar
na evolução do nosso país, seria muito egoísta e muito antirrepublicano, para não dizer outra coisa, nesse momento do país. É por isso que nós buscamos a todo instante no Senado Federal essas relações a mais harmônicas possíveis, nesse sentido de ter produtividade naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil. A prateleira da discórdia, da intolerância, das divisões, da ideologização, sobretudo, isso vai para uma prateleira própria, que é a prateleira que eu chamo da desimportância. A prateleira que importa para o Brasil é da evolução das nossas instituições, do fortalecimento da democracia, das soluções práticas e pragmáticas para o povo brasileiro, para que nós tenhamos uma evolução cada vez maior no nosso país. Eu queria aproveitar esse momento que temos aqui autoridades públicas, governadores de Estado, ministros de Estado, prefeitos municipais, membros do Poder Judiciário, o setor empresarial representado, para dizer que o Senado Federal tem um compromisso já no segundo semestre com o que sustenta o regime fiscal brasileiro, que eu espero seja aprovado na Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Câmara, no Senado, voltou para a Câmara em razão das modificações do Senado, mas ele precisa de incrementos. E viemos agora no avião, conversando eu, o senador Renan Calheiros, o senador Eduardo Braga, o senador Efraim Filho, sobre o que nós podemos, presidente Davi, propor para o Brasil, para o Ministério da Fazenda, em termos de sustentabilidade do regime fiscal. E elencamos algumas medidas que nós cuidaremos. A primeira delas, evidentemente, cumprindo o que é o artigo 11 da Lei Complementar 179, que nós aprovamos em 2021, que nós aprovamos, na verdade, antes, foi sancionado em 2021, que é a autonomia do Banco Central. Há a previsão nesse artigo 11 de que a cada semestre o presidente do Banco Central deve expor ao Senado Federal em arguição pública as bases da sua política monetária. Então nós vamos cumprir fielmente, sem prejuízo de convites feitos por comissões, mas no plenário do Senado Federal, já nos primeiros dias de agosto, a arguição pública do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, salvo engano, aniversaria hoje, para que possa, Sua Excelência, demonstrar as razões pelas quais a taxa de juros ainda está a 13,75 no Brasil, considerando todos esses fatores econômicos e financeiros que nós temos hoje, muito propícios para a redução da taxa de juros. Eu não tenho dúvida do desejo do presidente Roberto Campos Neto da redução da taxa de juros, mas é muito importante que nessa arguição pública, fiel ao cumprimento do artigo 11 da Lei Complementar 179, já comecemos o segundo semestre com esse propósito da redução da taxa básica de juros no Brasil, que, se somada a todas essas bases que nós temos hoje em termos de inflação, moeda, balança comercial, câmbio, safra, inauguramos o Plano Safra agora essa semana, 369 bilhões de reais do Plano Safra brasileiro, 26% a mais do que o ano anterior, justamente dando valor ao que é um ativo muito importante para o Brasil, que possa a gente trabalhar nessa redução mais imediata da taxa básica de juros no Brasil, de 13,75 para um patamar menor, que evidentemente propiciará a geração de emprego e geração de riqueza para o Brasil. E além de outros projetos, e elencamos alguns, um novo projeto de repatriação de recursos nacionais. Nós já experimentamos 2 programas dessa natureza, inclusive no governo do presidente Michel Temer, que foi muito bem sucedido, aquele primeiro programa que rendeu uma arrecadação da ordem de 46 bilhões para o Estado brasileiro. Então, um novo programa de repatriação, um projeto muito forte de microcrédito, que tem sido trabalhado pelo líder Eduardo Braga na sua concepção, para que possamos apresentar ao ministro da Fazenda, um novo programa de parcelamento de multas em agências reguladoras. Há um estoque enorme de multas de agências reguladoras impagáveis e judicializadas e sem fim, que podem ser objeto de um programa que possa desburocratizar e simplificar a atividade produtiva brasileira. Um marco legal das garantias, o projeto de lei 4188, que deve ser apreciado, se já não foi, hoje no Senado, na minha ausência, sob a presidência do veneziano Vital do Rego, mas é um propósito nosso, antes do recesso, a apreciação do projeto de lei 4188, o projeto de atualização de ativos, que já foi aprovado no Senado e hoje está na Câmara dos Deputados, o projeto de simplificação tributária do senador Efraim Filho, que deve ser submetido também antes do recesso, o projeto de legalização de jogos, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está hoje no Senado Federal, que é uma fonte também de arrecadação para o Estado brasileiro, que deve ser objeto de apreciação pelo Senado, a inclusão dos beneficiários do Bolsa Família no setor produtivo, isso é fundamental, que tem sido muito defendido pelo presidente Renan Calheiros, que é o caminho de volta em relação à dependência do Estado brasileiro. O Bolsa Família é um programa formidável, muito importante, todos nós temos que defender, porque temos compromisso social, mas é muito importante
importante encontrar um meio e um caminho de incluir esses beneficiários no setor produtivo brasileiro. E sem contar, evidentemente, com a nossa capacidade de ter um desenvolvimento econômico sustentável. Os critérios de preservação do meio ambiente devem estar cada vez mais inseridos na nossa pauta de desenvolvimento. E, por fim, eu queria destacar apenas 4 itens que são fundamentais. Primeiro, é muito importante que a Câmara dos Deputados, e temos vários deputados aqui, apreciem o projeto da lei das fake news. Nós não podemos ter um palco de desinformação, de fomentação de ódio em rede social sem nenhum tipo de regulamento. Isso precisa ser aprovado, como o Senado já aprovou, e a Câmara também deve aprová-lo. O projeto de inteligência artificial. Esse projeto de inteligência artificial, fruto de uma comissão de juristas presidida pelo ministro Ricardo Cueva, entregue a mim como presidente, já protocolado, nós temos que regular a inteligência artificial no Brasil. A evolução da tecnologia, sem tecnologia o Brasil não vai a lugar nenhum. E, por fim, eu gostaria muito de discorrer a respeito desse assunto, mas que é a solução de todos os males. Não é reforma tributária, não é reforma da Previdência, não é reforma trabalhista. É investimento em educação. A geração de 0 a 18 anos no Brasil, para a qual não pode faltar absolutamente nada. Escola de qualidade, escola complementar, educação, arte. Então, o foco na educação brasileira. Eu queria falar muito mais, mas deixo apenas uma mensagem de apreço, de admiração, de honra e de agradecimento, em nome do Senado Federal, de todos os meus pares que aqui estão, de poder participar da 11ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa. Muito obrigado. Nós agradecemos imensamente a presença do presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e registramos que essa é a 3ª vez que ele se faz presente neste marcante evento, este certamente o 11º evento, o Fórum de Lisboa, e certamente também um dos mais marcantes. Passo logo a palavra ao nosso colega, ministro Luiz Felipe Salomão. Presidente, uma boa tarde a todos. Há exatos 38 anos atrás, no dia 28 de junho de 1985, era feita a convocação da Assembleia Nacional Constituinte no nosso país. As primeiras palavras do presidente Sarney, ao convocar a Constituinte, foram as seguintes: as nações, como os homens que a constituem, são imperfeitas construções da história. Não há povos, nem homens, servidos apenas de virtudes, nem aqueles submissos inteiramente ao pecado. Mas, ao mesmo tempo, as nações, como os homens, carregam em si, com suas imperfeições, a busca do ideal e da perfeição, procurando recuperar os caminhos que tenham sido perdidos nas tardes da aventura e nas noites do medo. É, pois, sinal do homem, assim como das nações, a ânsia da perfeição. 38 anos atrás, nesse exato dia 28 de junho de 1985, hoje, então, é uma data marcante não só pelo encerramento do nosso seminário, mas porque marca a convocação da Assembleia Constituinte. Presidente, me permita uma saudação especial tanto ao coordenador geral do nosso evento, ministro Gilmar, decano do Supremo Tribunal Federal, um orgulho para nós podermos participar sob a sua organização. Ao presidente Pacheco, presidente do Congresso Nacional, que fez uma belíssima exposição agora para esse fechamento, ao professor Blanco de Moraes, em nome dele, todos os servidores, todos os professores da Universidade de Lisboa que proporcionam esse evento já marcante. Permita-me também saudar o presidente Temer e mais o presidente Alcolumbre, em nome deles, toda a classe política se sinta prestigiada, abraçada, ao ministro Barroso,
ao ministro Mauro Campbell, em nome deles, todos os ministros do Supremo e do Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça, e à doutora Carmen Sanseverino, em nome dela também peço que todas as mulheres participantes em nome dela, todos se sintam saudadas. Minha fala é muito breve. Nós fizemos, pelo Centro de Pesquisas Judiciais da Fundação Getúlio Vargas, nós temos várias pesquisas feitas, um stand ali na frente, onde nós apresentamos essas pesquisas sobre o funcionamento do Poder Judiciário. Nós fizemos uma pesquisa sobre os participantes desse congresso. Submetemos um formulário, tivemos mais de 300 respondentes, de um universo todo que participou. Isso nos dá uma boa margem segura de quem está participando, o perfil dos participantes, quais os temas que foram debatidos e alguns pontos que são relevantes. Brevemente, em 2, 3 minutos, eu vou expô-los. Nós temos quase 49% dos participantes entre 41 e 59 anos. Maioria apertada, 52%, de masculinos. 79% de brancos. Temos uma variedade de universidades do Brasil e de Portugal, e de várias regiões do Brasil e aqui de Portugal, de Lisboa e de Coimbra. 52% do nosso público é de advogados. E, felizmente para nós, 12% de estudantes participam desse congresso. Dentro da governança digital, 86% acreditam que há transparência quando há governança digital. Todos conhecem a Lei de Proteção de Dados, mas 78% nunca a utilizou, embora conheçam. Só 47% sabem o que é as ODRs online, aquelas ferramentas de solução de disputas online que os tribunais oferecem. 85% acha necessário regular a inteligência artificial no Brasil. 81% acha necessário a regulação das redes sociais. E 59% não conhece o Digital Services Act da União Europeia, que vai entrar em vigor e que serve de paradigma para nós. 60% já utilizou o chat GPT ou um similar. E o 38% nunca o utilizou. Nós teríamos vários outros pontos para tratar, inclusive as sugestões para o próximo seminário, perspectiva de gênero, direito animal. Vamos colocar tudo isso no nosso site do Centro de Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou encerrar, porque chegou o nosso presidente, com começamos com Fernando Pessoa, encerramos com Fernando Pessoa. Ele fala do bojador, que é o cabo marítimo, chamado Cabo do Medo, que era intransponível na era medieval, onde, quando foi superado por Bartolomeu Dias, que depois, tragicamente, 12 anos depois, morre justamente no cabo que ele superou, mas quando superou o Cabo do Medo, resultou nas grandes descobertas de Portugal para o mundo. Então, em homenagem aos portugueses, vai a frase que ganhou o mundo de Fernando Pessoa. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Muito obrigado. Foi errado.